Sem dúvida, o termo dragão chinês já deve ter aparecido para você na sua timeline para você ter caído aqui nesse vídeo, não é? Pois bem, pessoal, os tais Xeon comprados na China estão ganhando bastante evidência na mídia, no YouTube esses dias, e eu resolvi aproveitar para fazer um vídeo para vocês para falar tudo o que vocês precisam saber e mostrar para vocês alguns dos meus outros vídeos para entrar nessa onda e entender direitinho como funcionam e quais são os diferenciais que nós encontramos nessa plataforma, seja em termos de o que comprar e como utilizar para extrair o máximo potencial. Então, se você está interessado em comprar um desses processadores, um desses kits, ou se você é simplesmente um youtuber famoso que quer saber como cobrir esse conteúdo no seu canal, meu nome é Mário Mazzotti, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nós vamos falar hoje sobre o Xeon da plataforma X99. Pessoal, vamos começar falando sobre o processador, o Xeon em si. É lógico que o Xeon é um processador da Intel, é um processador de servidor que foi destituído porque chegou ao final da sua vida útil para um data center. O que isso significa? Para algumas pessoas, as pessoas do data center, significa que ele é lixo. Eles são simplesmente abandonados e o pessoal lá na China coloca eles à venda a preço de banana para nós. Do ponto de vista de quem está comprando, esses processadores eles podem ainda ser interessantes. Processadores de servidor normalmente embarcam o que há de mais moderno de tecnologia, além de contarem normalmente com muitos núcleos. E um dos mitos que eu queria falar aqui para vocês é sobre o consumo elétrico. Algumas pessoas falam, não, mas se você vai comprar um computador com Xeon, você vai precisar de um baita de um cooler, de um baita de uma fonte, porque eles consomem muita energia. Pessoal, esses processadores eles têm o clock relativamente baixo, e apesar de terem muitos núcleos, os modelos mais parrudos têm TDP na casa de 145 watts, e é muito difícil eles extrapolarem esse TDP, a menos que nos modelos liberados, e são poucos, você faça overclock. Então, pessoal, essa questão do consumo elétrico muito alto é um mito, e os processadores mais comuns da plataforma X99 giram em torno de 85 watts de consumo, e o consumo típico é bem menor do que isso. É menor até do que de alguns processadores modernos com clock mais alto. Eu tenho um vídeo falando tudo sobre a origem desses processadores, como que eles são destituídos e por que eles deixam de ser interessantes para os servidores, e vou deixar o link aqui para vocês e na descrição desse vídeo. Então, quando alguém falar para você, não, mas esse processador é antigo, vamos lá. O que você tem que saber sobre eles? Os processadores X99 são da arquitetura Haswell, equivalentes à quarta geração dos processadores da Intel. Eles possuem praticamente todas as instruções que os processadores modernos possuem e vão rodar todos os jogos que você quiser jogar sem problemas. Um pouco diferente dos Xeons antigos e que eu não costumo falar aqui no meu canal. E apesar de já ter alguns aninhos, a plataforma X99 em si, que tinha processadores para desktop de alto desempenho na época, além dos Xeons, os i7, ela possui todo o conjunto de funcionalidade que você espera de uma plataforma moderna, como suporte a SSDs NVMe, SATA 3, USB 3.0, é lógico, não é o que há de mais novo, afinal já são 5 anos de mercado, porém não é um negócio que você não vai conseguir usar o seu periférico ou usar uma expansão para um SSD mais rápido. Você vai sim conseguir usar qualquer coisa que está disponível no mercado hoje com muita tranquilidade. Falando no tema das placas-mãe, sim pessoal, as placas-mãe para o tal Xeon X99 são placas-mãe de qualidade mais baixa. Elas são projetadas, elas são pouco testadas pelos chineses e utilizam componentes reaproveitados de outras placas-mãe ou de plataformas de servidores. Eu tenho alguns vídeos que eu trato um pouco a fundo quais são as vantagens, desvantagens, o que procurar nesse mercado. Porém, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, e isso para mim é a regra de ouro. Se você não encontrou um review específico da placa-mãe que você está interessado, não compre. Procura que o pessoal aqui do Brasil, o pessoal lá da Rússia, temos o nosso guru, o Mikonst, que é um ucraniano que faz teste de tudo quanto é hardware chinês. Veja se existe um vídeo, veja qual a conclusão e se essa placa-mãe, se ela tiver algum pequeno defeito, se você considera que vai te atrapalhar ou não. Com relação à confiabilidade e vida útil, é óbvio, fica difícil nós prevermos, porém, por amostragem, tem muita gente usando ainda os tais X79, que são 2 anos mais velho do que esses Xeons X99 e não tem problema nenhum em estar utilizando até hoje. Se você está entrando nessa agora e não tem uma plataforma anterior, provavelmente você vai precisar comprar memória DDR4.
Sim, os processadores x99 podem ser incompatíveis com alguns pentes de memória DDR4 e você precisa ter isso em mente. Se você não quer dor de cabeça de forma alguma, as memórias DDR4 do tipo ECC, que você encontra no AliExpress por preços muito baixos, funcionam perfeitamente com esses processadores, independente da capacidade da memória. Já, se você pretende comprar essa plataforma já pensando num upgrade para uma plataforma Ryzen ou plataforma Intel, como essas memórias ECC elas são registradas, elas possuem um chip que faz a comunicação com o processador, elas não são suportadas por plataformas modernas. Então, minha recomendação é que você compre pentes a partir de 8 GB de memória, que são os que tendem a ser mais compatíveis. Infelizmente, é difícil garantir a compatibilidade de memória sem ser ECC, porém as chances são relativamente boas. Se você decidir comprar no Brasil, você sempre pode pedir a devolução do seu dinheiro por desistência. No AliExpress, você pode simplesmente revender sua memória no Mercado Livre e ainda tirar até um lucro, dependendo da época que você comprou ela no AliExpress e o valor que você pagou. Portanto, a questão da memória fica a seu critério se você quer arriscar um pouquinho ou pegar uma que é garantida e não se importar com o futuro upgrade. Vou falar para você agora sobre um procedimento que quase todo mundo que utiliza a plataforma x99 faz, que é o que nós chamamos de Unlock do Turbo Boost. Se você acompanha canais de tecnologia e os processadores modernos, você deve saber que Turbo Boost é uma tecnologia da Intel que, quando o seu processador está em uso de poucos núcleos dele, ele consegue utilizar esses núcleos em clocks mais altos. Pois bem, os processadores Xeon possuem sim um clock relativamente menor, porém o Turbo Boost deles não é um clock tão baixo, girando sempre em torno de 3, 3.2, 3.4 GHz, dependendo do modelo que você escolher. E o Unlock do Turbo Boost é um procedimento feito em sua placa-mãe, que envolve fazer uma regravação de BIOS, portanto um procedimento que tem algum risco durante a execução dele, mas que faz com que a CPU consiga utilizar o clock do Turbo Boost dela durante a execução com todos os núcleos ativos ao mesmo tempo, retirando esse impedimento da Intel de funcionar com o clock máximo só quando 1, 2, 3 ou 4 núcleos estão ativos. Dessa forma, você tem um processador com bastante núcleos e com um clock relativamente alto. É baixo para os padrões atuais, porém, para jogos casuais, é mais do que suficiente para você extrair 60 FPS em praticamente qualquer título que existe no momento. Eu já cobri o procedimento de unlock do Turbo Boost e junto com ele falei sobre o que o pessoal costuma fazer, que é o undervolt desses processadores Xeon, que diferente de quando fazemos em outras plataformas para diminuir o consumo, diminuir o aquecimento do processador, nesse caso nós fazemos para conseguir entregar até um pouquinho mais de desempenho, especialmente dependendo da carga, aonde o processador, mesmo com o unlock executado, ele não consegue atingir o clock máximo. Eu também já cobri esse assunto e deixei o vídeo aqui para vocês para darem uma olhada e, se decidirem, vocês podem executar esse procedimento. O meu vídeo não cobre o procedimento para qualquer placa-mãe, somente para algumas placas-mãe específicas. Portanto, verifique se a placa-mãe que você está utilizando é uma das suportadas e faça por sua conta e risco. Existem outros vídeos de canais que também cobrem esse conteúdo no YouTube que vão te explicar certinho como fazer o passo a passo para qualquer placa-mãe e liberar esse desempenho extra do seu processador. Uma dica: se você acha que não precisa desse desempenho adicional, não há por que você correr esse risco. Se você está montando um kit bem de entrada, hoje em dia as placas de vídeo estão muito caras, você decidiu ficar com uma RX 550, 560, eventualmente uma GTX 750 Ti usada, não se preocupe. Para essas placas de vídeo, o processador sem esse procedimento já entrega mais do que o desempenho necessário para você extrair o máximo potencial delas. Se você decidir recorrer a uma plaquinha um pouquinho mais parruda, uma GTX 1650 Super, uma RX 5500 XT, eu recomendo então que você procure entender os riscos e, se quiser, você pode fazer o procedimento que tem um ganho razoável em jogos e outras aplicações. Um dos tópicos bastante falados quando você está procurando o seu dragão chinês é que existem alguns riscos em relação à importação, que você não tem garantia, que você não vai conseguir receber esse produto sem ter algum tipo de prejuízo envolvido no processo de compra e no processo de entrega. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso é o seguinte: existem sim alguns riscos. De acordo com uma amostragem que o canal Iskander Souza costuma fazer mensalmente no YouTube, os riscos giram em torno de 30% dos kits comprados são taxados. A taxa costuma ser inferior a R$200, porém eu realmente recomendo que, se você pretende comprar esses kits, você separe algum dinheiro para pagar essa taxa em potencial. Fora isso, a questão de garantia é muito relativa.
Se você teve algum problema com o seu kit, e os problemas que eu vejo na internet são relativamente poucos, especialmente para quem compra os modelos de placa-mãe que nós recomendamos, sempre existe a possibilidade de você apelar com o AliExpress. O processo de apelação não é um processo simples. Como todo serviço de atendimento do consumidor, e para quem vive no Brasil está mais do que acostumado a tomar um chá de cadeira nessas horas, você vai precisar de um pouco de paciência, comprovar que você teve problema com sua placa-mãe, com sua memória RAM, e o AliExpress tem uma boa chance de te fazer um reembolso pelo menos parcial, se não integral, desse produto. É interessante lembrar que o kit inteiro comprado no AliExpress costuma ter preços que chegam a custar metade de kits de entrada no Brasil, com desempenho bizarramente, pela diferença de preço, parecidos. Sim, pessoal, o desempenho não é muito diferente dos kits de entrada comprados no Brasil, e às vezes com essa diferença de preço você pode comprar uma placa de vídeo e ter muito mais desempenho no seu kit. Minha estratégia para fazer compras no AliExpress é não comprar os kits completos, e sim os produtos separadamente. Isso é uma questão muito minha, e eu entendo que a maioria das pessoas prefere comprar o kit, pois está garantido que aquele kit de memórias RAM, aquele processador e aquela placa-mãe funcionam juntos. O pessoal lá na China testa esses produtos antes de enviar e costuma até enviar um vídeo para você mostrando que está tudo funcionando. Dessa forma, você não precisa se preocupar com questões de compatibilidade de memória, porém, se alguma coisa der problema, a chance de receber um reembolso integral acaba sendo um pouquinho menor. Por fim, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre para quem serve o dragão chinês. Pessoal, tá tendo muito rebuliço na internet, o pessoal que usa Xeon tá criticando os canais grandes que tá testando, o pessoal que participa do chat dos canais grandes tá criticando o tal do Xeon. Galera, não sejam tóxicos na internet. Isso não é legal, isso não é bonito para nenhuma comunidade. No final das contas, todo mundo sai ganhando. O que todo mundo precisa entender é o público-alvo para um kit Xeon é muito diferente do público-alvo de um kit Ryzen, de um kit Intel moderno. Pessoal, quem tem condição para comprar um kit moderno, eventualmente não vai querer correr esses riscos, eventualmente não vai se importar de pagar mais caro. Estamos falando às vezes do dobro do preço, mas que para algumas pessoas não vai fazer diferença. Então, o kit Xeon ele tem um público-alvo diferente, pessoal. São as pessoas que eventualmente não têm condição de adquirir o primeiro PC gamer, não têm condição de trocar um PC antigo que já não está satisfazendo nos jogos. Se você tem aí, por exemplo, um Ryzen de primeira geração, o kit Xeon não é para você. Se você tem um i5 ou um i7 de sexta, sétima, oitava geração, o kit Xeon não é para você. Você não vai ter ganhos palpáveis e muito provavelmente, dependendo daquilo que você joga, você vai até ter perdas de desempenho. Já você que está aí com o seu Phenom, com o seu AMD FX, com um kit Intel de terceira e quarta geração, que já começam a ficar defasados em termos de quantidade de núcleos e em quantidade de desempenho que consegue entregar, ou se eventualmente tem algum problema na sua placa-mãe e você não está com grana para comprar um kit moderno, o kit Xeon é uma excelente opção e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com os resultados de desempenho se você joga jogos modernos. Portanto, você que quer um kit pagando pouco com um desempenho relativamente moderno, você sim é o público-alvo para esses processadores, placas-mãe, memórias RAM do AliExpress. Galera, eu encerro aqui o meu vídeo, eu vou deixar uma série de links na descrição desse vídeo e fazer uma playlist específica para você que quer aprender um pouquinho mais a fundo todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês. Eu não quis me prolongar muito porque no meu canal eu já tratei cada uma delas separadamente, seja em vídeos sobre processadores, sobre placas-mãe, a questão de importação do AliExpress eu já falei em várias lives, e a questão da memória RAM, eu tenho alguns modelos que eu costumo indicar para as pessoas. De qualquer maneira, se você tiver alguma dúvida, nós temos uma comunidade super ativa no Telegram, eu vou deixar o link para vocês se vocês quiserem participar, e eu costumo postar alguns fatos do meu dia a dia, não com muita frequência, mas gostaria muito que vocês me seguissem no Instagram. Pessoal, mais uma vez, não sejamos tóxicos, vamos todos trabalhar unidos para que essa comunidade cresça e cresça de uma forma consistente e com pessoas boas e se ajudando. Para quem ainda não conhece esse canal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, não esquece de se inscrever, você ajuda muito o meu canal a crescer e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!